Queridos, nessa manhã, já há algumas semanas, o Senhor tem falado no meu coração sobre um determinado assunto, sobre algumas coisas que são importantes na nossa caminhada cristã, que vale a pena a gente dedicar tempo, a gente reforçar, a gente aprender, relembrar. Algumas convicções talvez a gente precisa mudar. E se tem uma coisa que eu sempre tive muitas dúvidas, e à medida que a minha caminhada com Cristo ela foi aumentando, sendo mais extensa, eu fui aprendendo algumas coisas, é no que diz respeito ao Espírito Santo. Por isso, a partir de hoje e nas próximas 3 semanas, nós estaremos falando só sobre esse assunto, só sobre essa pessoa da Trindade, que é tão importante para a nossa vida hoje. Então, os nossos louvores, eles estão falando sobre isso hoje. As nossas orações, elas estão voltadas para isso hoje. As nossas ministrações, desde o início do culto, estão voltadas para isso, porque nós queremos ter de fato a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Queremos entender, compreender, mas viver tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem preparado para nós. Então por isso eu queria que você orasse por isso, que você clamasse por isso, que você buscasse por isso. E se você não gosta do assunto, não quer saber do assunto, você tem 3 domingos para vir para a igreja. Vai em outra igreja, vai em outro lugar, porque você vai vir aqui, você sabe o que eu vou pregar. Eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre Ele, vou falar sobre o que Ele faz na nossa vida, sobre o que Ele deseja de nós a partir dessa manifestação que veio após principalmente a subida de Jesus aos céus. E hoje eu queria começar com você falando sobre a promessa, porque o Espírito Santo de Deus é uma promessa. O Espírito Santo não é uma ideia teológica. O Espírito Santo não é uma coisa legal, fala assim, tá legal, olha, vamos falar sobre salvação, olha, vamos cantar louvores de adoração, olha, é importante que tenha oferta, vamos colocar esse negócio de Espírito Santo no meio, porque acho que é legal, gera um ambiente, gera uma experiência diferente. Não, o Espírito Santo é uma promessa, uma promessa verdadeira, e para nós, graças a Deus, já cumprida. Mas eu queria que você entendesse todos os passos que nos levam a viver essa promessa. O texto que nós vamos usar hoje é Joel capítulo número 2, o livro do profeta Joel, capítulo número 2. Para ficar mais fácil para você, Joel fica depois de Oséias e antes de Amós. Tá fácil agora, né? Joel capítulo 2, verso de número 28. Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre a toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa manhã com expectativa daquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Pai, que não seja a minha voz aqui, que não seja, Pai, os meus pensamentos, que não sejam, Pai, as minhas convicções, mas seja a Tua palavra a fazer diferença na nossa vida hoje. Que seja o Teu Espírito o árbitro das nossas decisões, se essa palavra é real para nós ou não, porque é esse Espírito que testifica, é esse Espírito que confirma. E o que eu peço agora, Pai, que à medida que eu falo daqui, o Espírito Santo fale de dentro, em cada coração, em cada vida, e que ao terminar, Pai, essa manhã que passaremos juntos, que possamos sair daqui diferente da forma que entramos. Essa é a nossa oração hoje, no nome santo de Jesus oramos, amém, amém. Espírito Santo, sabe, quando a gente fala sobre isso,
Eu não sei qual a experiência que você tem, eu não sei qual a informação que você traz disso, mas quando nós falamos sobre Espírito Santo, o primeiro recurso que nós temos é pensar nisso de forma teológica, de forma doutrinária. Uma pessoa cessacionista, que é uma pessoa que acredita no Espírito Santo, mas não acredita na influência dos dons hoje. Existem irmãos evangélicos que acreditam dessa forma. Ele acredita que o Espírito Santo existe, mas ele não age como agia em Atos. Os irmãos um pouco mais pentecostais, eles acreditam que o derramar do Espírito Santo, ele tem uma evidência clara com a afluência dos dons. O Espírito Santo veio, eu preciso ter dom. O Espírito Santo eu preciso falar, eu preciso mover, eu preciso profetizar, eu preciso falar em línguas. Outros acreditam que o Espírito Santo, quando vem, ele muda o nosso caráter, ele muda a nossa conduta, ele muda a nossa dedicação para as coisas de Deus, e ele gera em nós o fruto. E todas essas coisas que nós estamos falando aqui, nós encontramos verdades plenas aqui dentro da Bíblia. Tudo que eu falei até agora, quem defende um ponto, quem defende o outro, quem prega um, quem prega outro, encontra evidências doutrinárias e teológicas claras para afirmar isso. Se estão certo ou estão errado, daí vai da forma que você vive o teu evangelho, da forma que Deus revela as coisas para você. O nosso papel hoje não é pensar de forma doutrinária e teológica, porque a coisa mais importante do Espírito Santo não são os dons que ele dá. A coisa mais importante do Espírito Santo não é o fruto do Espírito que ele nos dá. A coisa mais importante do Espírito Santo é que Deus decidiu fazer morada em nós. O que ele vai fazer com isso? O que isso vai ecoar na tua vida? Quais serão os resultados? Que dom você vai ter? Que fruto do Espírito vai se manifestar de forma mais abundante? Quais são as mudanças? Qual é o nível de dedicação? Qual é o ministério que você vai ter? Qual é o chamado que o Senhor vai dar? Isso são aspectos secundários, porque a coisa mais importante do Espírito Santo, o ponto principal de tudo isso, é que Deus decidiu morar em nós. Que Deus decidiu fazer morada. E sabe o que é interessante? É que quando a gente fala que Deus, ele vai vir sobre, o Espírito Santo vai vir sobre você, e ele vai te dar dons, a gente fala, eu quero dom de cura. É isso que eu quero. Não, Deus vai dar dom, então eu quero andar no hospital assim, ó. Eu quero esse. Não, eu quero profecia. Eu quero poder dizer, é isso que te digo, receba. Ou se você não está tão ligado no dom, você está pensando no fruto. Não, eu quero o Espírito Santo porque eu preciso ser mais manso. Eu preciso. Eu preciso aprender a controlar um pouco a minha raiva. Eu preciso. Eu quero aprender. Eu preciso ter mais paz, alegria, tal. E a gente busca isso. Mas a informação mais importante, que é Deus, o Criador de tudo, decidiu morar em nós, não gera tanto êxtase como as outras coisas. A gente está tão preocupado com os desdobramentos disso, que a gente não para pensar na importância de que, se Deus ainda não mudar nada, mas Ele preencher tudo, você está vivendo exatamente aquilo que Ele quer que você viva. Essa é a promessa do Espírito Santo. É em cima disso que nós cremos, que Ele vem sobre nós, Ele decide fazer morada, e morada traz consigo um monte de desdobramento.
na minha casa, a minha morada. Eu sou obrigado a fazer um monte de coisa. Eu tenho que mudar algumas coisas de lugar, tenho que tirar algumas coisas para fora. O que Deus faz depois que Ele decide habitar em você é um resultado da habitação que você se tornou. E nós muitas vezes estamos preocupados no resultado, mas não estamos valorizando a essência, que é a presença. E essa promessa de Joel, capítulo de número 2, verso de número 28, que nós lemos, é uma promessa para hoje, é uma promessa real, é uma promessa para agora. E essa promessa, se cumprida na nossa vida da forma que o Senhor quer cumprir, tudo pode mudar. Às vezes, pegando um gancho na Cat, pregou para mim uma parte, a gente está acostumado com visita do Senhor, e visita não passa da sala. Chega a visita em casa, não estou falando na minha casa, numa casa fictícia. Chegou visita, joga tudo para dentro do quarto, joga tudo as crianças lá, fala assim, pega o papel, até você chega, tem comida, tem prato de comida até no banheiro, para não deixar a louça aparecendo. Que isso é visita. Mas não é isso que o Senhor prometeu para nós. A promessa do Senhor para o seu povo é uma promessa constante, é uma promessa completa, abundante e que toma todo o seu espaço. E nós precisamos entender que essa promessa é real, essa promessa é para hoje. E como toda promessa, eu não sei se você é igual eu, você tem que gerar uma expectativa no teu coração. Você tem que gerar agora uma ansiedade santa. Sabe, eu quero isso. Sabe como que você lida com isso? Como que você lida com essa espera, com essa busca de coisas que Deus prometeu? A gente tem expectativa de tantas coisas, mas Deus está fazendo uma promessa tão poderosa para nós. Deus está dizendo, olha, eu vou morar em vocês. Vocês não precisam me chamar não, eu estou aí. E às vezes a gente está tão acostumado com esse ambiente, que o Espírito Santo está aqui, porque Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no meio da comunhão, Ele fala através da sua palavra, que a gente desfruta dessa parte da promessa só nesse ambiente. E a gente não vive a promessa completa, a gente não vive a plenitude dela. E a gente desfruta de alguns momentos, tem momentos que são maravilhosos, tem cultos que são gloriosos, tem vigílias, encontros que são cheios da presença de Deus. E a gente chega e fala assim, Senhor, eu estou agora entrando na sua presença. Você não é convidado a entrar numa presença que você deve permanecer. Não existe entrar na presença de Deus. Você precisa carregar essa presença. Você precisa nutrir esse relacionamento, porque essa é a promessa real do Senhor. E o que essa promessa tem gerado no teu coração? O que essa promessa tem feito você esperar? Qual a expectativa que há no seu coração das coisas que Deus disse que faria, em que essa promessa é a maior? No tempo que nós estamos vivendo aqui, o apóstolo Paulo diz que essa é maior. Ele diz, não há ministério maior do que o ministério do Espírito Santo. É o último. A última promessa de Deus para esse tempo é Ele conosco, porque no outro tempo vai ser a gente com Ele. E qual a expectativa que nós temos gerado em relação a isso? Nós geramos expectativa para tantas coisas. O pastor disse que quer colocar ar-condicionado, está gerando expectativa. Mas Deus disse que quer fazer morada em você, e talvez você não esteja preocupado. Talvez te falta mais o ar que te gela do que o ar que te dá vida.
o sopro divino que deve nutrir você. E nós temos que ter expectativa, porque a expectativa move a nossa fé. Se Deus fez uma promessa, eu crio uma expectativa naquilo que Ele prometeu, eu vivo em função disso, eu vivo buscar isso, porque é isso que Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não se veem. Eu tenho essa palavra, eu tenho uma promessa, eu tenho algo que Deus quer fazer na minha vida, e eu vou avançar até que eu avance, encontre, alcance, sei lá o que. E às vezes a gente tem tanta expectativa para coisas tão pequenas. Eu sou ansioso, meu amor. Você faz uma promessa para mim, eu fico desesperado. O João uma vez prometeu um salmão para mim assado, ele quase matou eu. Daí ele fez, tá bom, gente? Ninguém culpa o João não, tá? E agora sabe o que eu tô ansioso dele fazer uma promessa que vai fazer de novo. E a gente fica se movendo por causa dessas coisas. E a gente, o que gera expectativa no nosso coração nos move, nos faz buscar. Eu quero ser mais feliz, eu vou buscar minha felicidade. Eu quero comprar, eu quero conquistar, eu quero ter, eu vou buscar recursos. Às vezes eu me pego pensando que eu fiz muito mais loucura para conquistar minha esposa do que tenho feito para buscar o Senhor na minha vida. E nós precisamos botar isso na nossa mente. Essa promessa é real, ela é para agora, é para nós. E ela se faz clara para a gente. E eu não quero avançar muitos processos, porque semana que vem a gente vai falar sobre outras coisas. Mas em Atos 2 essa promessa se cumpre, e depois que ela é cumprida, isso se torna acessível, porque a promessa do Espírito Santo para Joel era uma expectativa de algo que aconteceria. Para nós é uma promessa de algo que já aconteceu. É uma promessa acessível, disponível, um direito adquirido. E o que nós precisamos para viver isso é tomar posse desta herança, porque o Espírito Santo é uma herança. Herança de quem? Daquele que morreu e deixou como testamento a sua presença para nós. Mas como toda herança, nós como herdeiro legítimo precisamos cumprir o processo para encontrá-la. Precisamos entender como isso funciona. Irmão, você acha que dá trabalho viver? Experimenta morrer para ver o tanto de trabalho que você dá. Correr atrás de um monte de coisa, um monte de papel, um monte de juízo, um monte de coisa. Porque existe um processo. Para tomar posse da herança existe um processo. E para a gente viver a promessa de Deus para nós é um igual processo. Para os discípulos, naquele momento, Lucas 24:49, o Senhor está dizendo para eles o seguinte: ficai, pois, em Jerusalém, até que venha o Espírito. O primeiro processo deles era permanecer juntos. Isso eles tinham que fazer. Isso era aquilo que Deus esperava dele. Mas para nós, depois do derramar do Espírito em Atos 2, este processo ele passa por algumas disrupturas. Ele passa por algumas etapas que não podem ser ignoradas, porque senão a gente vive parte e não vive um todo. A gente vive um vislumbre, mas a gente não consegue se apossar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A primeira coisa para viver a promessa de Deus, essa promessa que é para hoje, essa promessa que é para agora, nós precisamos deixar de ser visitação. Muitos dos nossos cultos, muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos encontros são pautados no ambiente.
gente vive uma vida espiritual e um relacionamento com o Espírito Santo, como a gente tem com aquele parente distante que a gente gosta, e ele vem e é maravilhoso, mas depois de 3 dias você quer que vaze, que daí já é demais. E muitas vezes a gente está vivendo isso com o Senhor. Em vez de nos tornarmos a habitação que o Senhor quer que nós nos tornemos, nós decidimos nos tornar visitação. E é óbvio que a visita é importante. Você vai mudar de casa, você vai alugar um prédio, você vai comprar uma casa, você não chega lá sem ver, com as suas caixas, com as suas coisas. Você vai lá visitar, você vai lá dar uma olhada. O Senhor faz isso também conosco. O primeiro ato de entrar em você não é você que deixa, é Ele que vem. Quando o Senhor toca o teu coração, a pessoa vem a primeira vez num culto, ela não é crente, nunca ouviu falar nada de crente, está vivendo uma vida de pecado, nunca buscou o Senhor, ela chega aqui, Deus fala com ela. É o Senhor visitando, é o Senhor dizendo: dá licença que eu cheguei, tá? Agora permanecer, agora habitar, já é uma via de mão dupla. Porque eu creio que o Senhor é de direita, Ele não é do MST. Ele não vai invadindo, meu irmão. Eu não acho que Ele vai botando o pé na porta. Eu não acho que ele toma o espaço que você não deixou que Ele tomasse. E nós muitas vezes vivemos a nossa vida desse jeito. Eu gosto de uma visita, desde que estou à porta e bato. Bate, entra, Senhor, tudo bem, que legal, toma um café. Mas Senhor, o Senhor pode cuidar de outra coisa agora? Senhor, tudo bem, foi gostoso, foi muito bacana isso. Mas eu não estou preparado. Porque a partir do momento que o Senhor Ele cumpre essa promessa em nós, essa promessa do Espírito Santo habitar em nós, meu irmão, não tem como a gente continuar como a gente está. E tem gente que quer sensações de mudança, mas não quer mudar. Sabe uma sensação de mudança? Às vezes está vendo um casamento que está uma porcaria, mas está uma porcaria porque precisa ajustar um monte de coisa. E daí você não quer mudar a porcaria, mas você quer a sensação gostosa que o casamento bom traz. Então você vai lá, você dá uma arrumadinha, você faz um negocinho aqui, tal, dá uns beijinhos na boca, dá uma namoradinha e beleza. Passa 2 semanas, passa 3 semanas, volta para a mesma coisa, porque eu estou comprometido com a visita, com o momento, mas não estou comprometido com o processo, que é algo constante, tem que nos trazer. Essa é a promessa do Senhor para nós. Em Lucas capítulo 19, Lucas 19, verso de número 41. O Senhor estava passando por algumas cidades, na verdade. E quando ele passa, verso número 41, quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou. Ele dizia: Jesus chorando: se conheceres por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Porque sobre vocês virão dias em que seus inimigos vão te cercar em trincheiras, por todos os lados vão te apertar, te arrastarão os teus filhos dentro de ti, não te deixarão de pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que Jesus está dizendo é que eu dei uma oportunidade para, eu visitei vocês, mas vocês não reconheceram a oportunidade, e agora vocês vão sofrer as consequências de ter me tido por um momento, mas não ter decidido caminhar comigo de verdade. Mas eu vou à igreja, mas Deus não está habitando em mim. Mas eu leio a Bíblia, mas não conhece a Deus.
muitas vezes nós estamos vivendo nesse ponto. Deus nos visita, você vem num culto, você sabe que você tem coisas a resolver, o Senhor fala, daí você está com um monte de pensamento, um monte de coisa no teu coração, não é o diabo te acusando, não, é o Espírito Santo falando, é isso, filho, eu estou falando isso. Você não entendeu ainda? Você não entendeu que precisa mudar? Você não entendeu que eu tenho mais para você? Só que você recebe essa visitação igual você está recebendo agora, mas decide permanecer alheio à plenitude dessa promessa na sua vida. E daí sabe o que acontece? Sobre ti vão vir dias que os teus inimigos te cercam, trincheira por todo lado, vão apertar o cerco, vão arrasar os teus filhos, a tua família vai ter dificuldade, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque você não reconheceu que eu te dei uma oportunidade de transformar essa visita, esse negócio diferente que eu estou sentindo, em uma presença constante. A promessa se cumpre quando nós decidimos não ser um lugar de visita, mas um lugar de morada. Quando nós decidimos viver o melhor. A partir do momento que o Senhor vem, a partir do momento que essa promessa começa a ser cumprida, e Ele enche a nossa vida, aí então os efeitos começam a acontecer. Nós cantamos uma canção aqui em alguns momentos que diz: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, mude as coisas de lugar. Nós estamos dizendo para Deus o seguinte: eu sou morada, é o Senhor que governa aqui, muda as coisas de lugar. Começa a manifestar aquilo que precisa, começa a trazer para fora aquilo que precisa, começa a revelar, começa a trazer a sujeira, começa a me dar a palavra. Sabe quem tem a palavra de Deus em si? Quem tem Deus em si. Deus fala comigo, Ele falou assim: como eu vou falar com você se eu não estou com você? Como se eu posso mudar a tua vida se a única coisa que você gosta na igreja é o movimento? Se a única coisa que você gosta do culto é quando você arrepia, quando você chora, quando você sai dizendo: ah, olha, hoje o culto foi forte, mas no resto da semana você é fraco, porque não tem deixado o Senhor estar dentro de você, e o Senhor não vai falar através disso. Em Gênesis capítulo número 1, a Bíblia diz que no princípio o Espírito de Deus pairava, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E sabe o que aconteceu com o Espírito de Deus andando sobre as águas? Nada. O Espírito de Deus estava ali, andando por aquelas águas, no meio daquele nada, no meio da sem forma, no meio de vazia, e nada aconteceu. Sabe quando que mudou? Quando Deus disse haja. Quando a palavra vem, o movimento do Espírito faz sentido. Tem gente que está cheio de movimento de Espírito, está falando se ele canta, se ele dança, se ele chora, se ele faz tudo, está cheio de coisa, mas não tem transformação de vida, porque tem um movimento do Espírito, mas continua a ser, tem a manifestação de fato sobre a sua vida. É poder e palavra, é presença e direção, é ambiente, mas é comprometimento. E nós precisamos decidir ser esse tipo de manifestação. É essa manifestação que o Senhor quer fazer em nós, é essa manifestação que o Senhor quer fazer através de nós. Quando a igreja primitiva ela nasce nesse ambiente, um ambiente do sobrenatural, mas também havia a doutrina do Senhor que estava com os apóstolos, e é por isso que aquela igreja era transformada, era por isso que aquela igreja crescia, é por isso que aqueles homens eram abençoados, porque ao mesmo passo que havia uma presença neles, havia direção, havia
apontamentos, havia compromisso, havia responsabilidade. Por que eu disse que esse é um tema confuso? Que às vezes a gente está qualificando homens de Deus pela manifestação que eles têm, por aquilo que eles evidenciam no ambiente, mas mesmo não andando em conformidade com a palavra, mesmo não andando do jeito certo. Ah, mas lá naquela igreja eles fazem tudo errado, eles pedem dinheiro de todo jeito, eles inventam um monte de coisa, um monte de mentira, um monte de heresia, mas tem gente sendo curada. Não, pela graça e misericórdia de Deus. Mas em igrejas como assim, Deus curaria tanto nessa igreja como um centro de macumba, porque não tem diferença nenhuma. Quando não há comprometimento com a palavra, quando não há comprometimento com a verdade de Deus, quando o Espírito Santo não nos enche ao ponto de mudar a nossa ótica das coisas desse mundo, tem alguma coisa errada com a promessa. Você sabia que veneno de rato é 90% milho e 10% veneno? Você gosta de milho? Então come veneno de rato. Não, pastor. Então por que a gente aceita uma vida, um evangelho, uma caminhada com o Senhor que é 90% do que deveria ser e não é 100%? Por que serve para nós uma vida rasa? Porque serve para nós não viver direcionado por esse Espírito, ele não nos mover da forma que deveria. Como eu vou saber se eu estou sendo movido? Aquilo que te move é aquilo que tem poder de te parar. Quem é movido pelo dinheiro, quando o dinheiro falta, para. Quem é movido por relacionamento, quando o relacionamento dá ruim, para. Quem é movido por status, por aplauso, quando o sucesso para. Mas é quem é movido pelo Espírito Santo avança. Porque aquilo que nós temos não acaba. Aquilo que nós temos é constante. Aquilo que nós temos não enfraquece. Isso é avivamento. É isso que o Espírito Santo quer trazer sobre nós. E esse deve ser o nosso clamor de expectativa. Ah, mas pastor, mas para ver se eu vou ter que deixar isso, eu vou ter que mudar isso, eu vou ter que fazer assim. É a promessa é condicional, meu irmão. Ou é tudo ou é nada. E às vezes a gente está com medo de perder tal coisa, de deixar fazer tal coisa, de abandonar tal coisa, mas não está preocupado que o Senhor tem nos abandonado, porque a gente não tem dado lugar para Ele. A promessa é para hoje, para sermos a manifestação do Senhor, para vivermos a manifestação do Senhor. Essa é a promessa, é isso que Ele quer fazer. É isso que Ele diz para os discípulos: olha, vocês não estão entendendo, mas quando o Espírito vier, vai fazer sentido, vai ficar claro para vocês. E a partir daí, a gente começa a ver aquilo que a gente chama de fruto. A influência de alguém cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia de convicções espirituais, ela acha que está tudo travado. Uma pessoa cheia de Deus, ela destrava qualquer lugar. Uma pessoa cheia de Deus, aonde ela chega, ela muda o ambiente. Aonde ela abre a sua boca, coisas diferentes começam a acontecer. É isso um avivamento que o Espírito Santo traz. A partir de pessoas totalmente cheias do Espírito Santo, vivendo a promessa. Não viver de, hoje eu estou fraco, hoje eu estou forte, hoje eu estou fraco, hoje eu estou forte. Não é assim que funciona. Porque o poder que está em você não é teu. Ele te fortalece em dias que você está forte, e quando você está fraco, Ele te aperfeiçoa no poder. Você está sempre bem com o Senhor. O saldo é sempre positivo para quem está cheio do Espírito Santo. E nós precisamos viver essa plenitude.
Mas isso passa de um desejo intencional, porque a promessa ele fez, a promessa ele cumpriu, ele tem cumprido, ele tem feito, ele está disponível, está acessível a todo que pede, todo que crê. A palavra diz que Deus ele dá o Espírito Santo sem medida a todos que pedem. Pastor, mas eu pedi, mas não estou. Será que pediu mesmo? Será que pedi mesmo? Será que é isso que eu quero? A gente encontra muito casal jovem e olha a nossa família e fala assim: ai, meu sonho é ter 5 filhos. Calma, você não sabe o que você está pedindo. Calma, vai devagar. Porque a gente está pedindo uma coisa que a gente acha que quer, mas o nosso coração a gente não está pronto para querer. Parece legal ser cheio do Espírito Santo, mas vai custar. Parece legal ser movido pelo Espírito Santo, mas você vai ter que ir em lugares que você não quer ir, e vai ter que deixar de ir em lugares que você está indo. Vai ter que mudar postura, mudar caráter, mudar hábitos, mudar palavras. Fruto, influência. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não precisa dizer que ela é cheia do Espírito Santo. Ela não precisa ficar trazendo isso à tona, ela não precisa relembrar ninguém disso. Oh Senhor, eu estou orando aqui pela igreja, tal, como o Senhor me encontrou lá no dia 7/7/2007, encheu meu coração, aleluia, eu fui cheio do Espírito Santo, eu sou cheio até agora, e olha, eu sou cheio, está transbordando aí. Não, meu irmão, qual é? Quem é de verdade é de verdade. Quem tem. Nós não precisamos nos preocupar em parecermos ser cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo parece. E nós, a gente está tão preocupado com esse cristianismo visual, com este cristianismo epidérmico, que arrepiei, ó. Me quebrantei, ó. E tudo isso pode acontecer, meu irmão. O Senhor ele pode manifestar em você de qualquer jeito, de qualquer forma. Isso pode evidenciar através do teu corpo, através das suas emoções. Mas isso não é a espiritualidade que o Senhor prometeu para nós, é aquilo que Ele espera de nós. E quando vivemos, a gente entende de fato a grandeza dessa promessa, o poder dessa herança. Se a gente olhar o Antigo Testamento e um pouquinho do Novo, Joel, ele profetizou sobre isso. Lemos o texto. Jeremias sonhou com isso. Ezequiel teve uma visão disso. João Batista declarou que isso aconteceria. E tudo o que esses homens não tiveram, você tem. Tudo que aqueles homens desejavam, que era ter Deus com eles em todo o tempo, que é poder ter um culto no domingo, mas também ter um culto no trabalho na segunda-feira, um culto em casa, um culto no carro. Tudo que esses homens viram, profetizaram, esperaram, e isso está disponível para nós. Essa promessa, ela é para hoje. E eu não tenho base bíblica para isso, sabe? Essa é a única coisa que eu vou falar que é meu hoje, tá? Mas eu consigo imaginar esses homens lá do céu dizendo: por que eles não estão valorizando o que a gente sempre buscou? Por que eles não estão querendo viver tudo aquilo que a gente lutou para que eles pudessem viver? Porque para eles que é tão acessível
eles estão colocando tantas barreiras, e para a gente que tinha tantas barreiras, a gente superou a graça, a lei, a gente superou, encontrou graça no meio da lei, a gente superou a perseguição, a gente superou tantas coisas. E por que eles não conseguem desfrutar daquilo que está tão fácil? Por que a gente consegue externar tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja? Eu não concordo com isso. Olha, eu não quero isso. Eu espero isso de você. Olha, funcionário, é isso. Olha, patrão, eu estou precisando disso. Olha, pastor, o senhor precisa fazer isso. Olha, marido, olha, melhora nisso. Olha, filhos, vocês precisam ser. E a gente não consegue dobrar os joelhos um dia, se quer dizer, Espírito Santo de Deus, eu só quero Ti. Eu só quero o Senhor. Eu não quero coisas. Eu não quero prazeres. Eu só quero Tua presença. Eu quero poder acordar todos os dias, saber que eu não estou sozinho, dizer bom dia, Espírito Santo, estamos juntos. Essa segunda-feira vai ser diferente. Vamos quebrar tudo, Espírito Santo. Vamos arrebentar. Eu vou arrebentar. Meu irmão, eu e o Espírito Santo essa semana vou arrebentar, você vai ver. Depois eu conto. A gente precisa ter esse desejo, porque isso é promessa de Deus, promessa cumprida, promessa para hoje. É só você querer sair da visitação e se tornar habitação. Sair para entrar de fato na manifestação da palavra fluindo sobre a sua vida. E através disso você vai ver fruto. E daí as pessoas, o que está acontecendo com você? Não sei, também não sei. O que está diferente? Não sei explicar, mas sei que é assim. E assim a gente vai vivendo, porque essa é a promessa do Espírito Santo para nós. Você pode se colocar em pé, eu quero orar com você. Nós vamos continuar falando sobre isso semana que vem, meu irmão. E faça um voto com o Senhor, que no final dessas 3 semanas eu e você vamos ter uma intimidade com o Espírito Santo que nós nunca tivemos. Eu e você vamos ter uma entrega que nós nunca fizemos, mas que a nossa vida também vai chegar em lugares que nunca chegou. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto. Aquele que está plantado no Senhor, está arraigado nele, ele está sempre cheio. Ele está sempre frutificando. Ele está sempre, as suas folhas não murcham. Ele está sempre pleno. Porque se o Senhor está em nós, em nada temos falta, em nada temos necessidade, porque é isso que Ele quer fazer, preencher as nossas vidas em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós somos Teus. Nós nascemos para nos tornarmos Teus. Toda a nossa estrutura, todo o nosso ser, corpo, alma e espírito, aponta para esta necessidade de viver em intimidade contigo. Talvez a gente não consiga enxergar muitas vezes, talvez a gente quer fazer a força do nosso braço, do nosso intelecto, fazendo os nossos ajustes, colocando as nossas prioridades, mas a realidade é que se o Senhor não viver em nós e não estiver em nós, sempre estaremos vazios de algo. Sempre estaremos, Pai, com ausência. Sempre vai faltar. Mas quando o Senhor vem, o Senhor preenche. Quando o Senhor vem, o Senhor muda tudo. Quando o Senhor vem, Pai, nada permanece como está.
A nossa oração é que hoje, a partir de hoje, nas próximas semanas, nos próximos dias, haja expectativa, haja desejo, haja busca, haja clamor, Pai, de ter uma entrega maior, Pai, uma busca maior, de querer mais de Ti, renovar algumas coisas, ou tomar decisões que nunca tomamos, mas que em nome de Jesus, Pai, que venhamos a experimentar a plenitude do Teu Espírito sobre a nossa vida. Esse é o ministério mais excelente agora. Não haverá outro derramar do Senhor, Pai, até que chegue o dia final. Não haverá, Pai, outra oportunidade, Pai, se não for essa. Então nos ajuda a caminhar, Pai, em direção àquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai, a promessa que o Senhor fez, e tantos homens e mulheres têm acessado, que nós temos provado, mas nós não aceitamos nada menos do que o tudo. Enche-nos até transbordar, Deus. Enche-nos até que só haja a Ti. E a partir de então, Pai, muda a nossa vida, muda a nossa casa, muda a nossa família, muda as nossas prioridades, muda a nossa história por completo. E através de nós a história das pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Avivamento. Nós cremos nisso e declaramos isso sobre a nossa vida. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui, Pai, não só para visitar, não só para se manifestar, mas para nos encher, Pai. Nós queremos sair daqui carregando essa presença, carregando esse poder, essa palavra, esse Espírito, e essa santa expectativa de que viveremos o melhor da intimidade com o Espírito Santo, mais e mais, dia a dia. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, antes de a gente encerrar o nosso culto, eu quero desafiar você, desafiar nesses dias a clamar por isso. Você está pedindo por tantas coisas que vão passar, mas eu queria que você pedisse por algo que vai permanecer. Peça a presença, peça a intimidade, peça para se tornar a habitação dEle, peça para ouvir a voz dEle falando no teu coração dia após dia, peça para não viver mais um cristianismo e uma relação com Ele em ambientes como um culto, mas para viver isso de forma constante na sua vida, porque essa promessa é para você, essa promessa é para hoje, essa promessa é acessível para nós, em nome de Jesus. Senhor, obrigado por este culto, obrigado, Pai, por esse tempo, obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, Pai, e nós queremos que isso seja constante, Deus. Nós queremos, Pai, viver isso todos os dias, e que essa segunda nós possamos ouvir a Tua voz, Pai, de uma forma clara, dentro da nossa mente e do nosso coração, Pai. Que seja diferente o iniciar dessa semana, que possamos ter um vislumbre, Pai, do melhor que nós podemos ter de intimidade contigo. Sempre é possível ser mais íntimo, sempre é possível ter mais, e nós queremos, Pai, nutrir isso dia após dia, até que venhamos a ser cheios, transbordar e inundar, Pai, os lugares que estão ao nosso redor. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, abençoe a nossa igreja, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa saúde, abençoe aqueles irmãos que não puderam estar conosco hoje, por qualquer motivo que seja, Pai, traga-os no próximo encontro. Abençoe a vida dos nossos irmãos que estão enfermos, Pai. Abençoe a vida do Zezinho hoje, Pai, do Fábio. Toca ele lá, Pai. Restabelece a saúde dele. Daqueles que nós não lembramos o nome, ou ainda nem sabemos da enfermidade, Pai, mas o Senhor conhece. Manifesta a graça, Pai, porque até o que nós não sabemos o Senhor sabe. Então chega, Pai, nesses lugares, mas também nos faz chegar também, e que a nossa oração de pessoas cheias do Espírito Santo venha também, Pai, a mudar vidas, mudar histórias, trazer cura, libertação e transformação, porque é para isso que o Senhor tem nos enchido, para darmos continuidade àquilo que o próprio Cristo começou aqui. Nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade, por esse culto, e entregamos tudo a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai,
E a doce comunhão, consolação e presença do amado Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós hoje, todos sempre, todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus nós cremos e concordamos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor mais uma vez.